Olá, turma, como vão? Espero que bem. Vamos aqui a mais uma aula de administração financeira, continuando com o assunto de demonstrações contábeis. Bom, dentro das demonstrações eu tenho as análises, né, que é o que a gente está fazendo, e a gente vai estudar hoje os índices. Mas antes de começar, vamos ver o que significa cada uma dessas abreviações que vão aparecer no material de vocês hoje. Então, A de ativo, P passivo, PL, patrimônio líquido, LL, lucro líquido, AC, o ativo circulante, que é aquele que faz a empresa circular, é o dinheiro que está circulando na empresa. O passivo circulante são as contas de curto prazo, ou seja, estão vencendo todo mês. O ARLP, que é o ativo realizável a longo prazo, são contas que vão demorar para eu poder receber. PELP é o passivo elegível a longo prazo, que são aquelas que eu vou demorar a pagar. O PL, patrimônio líquido, e o AP, ativo permanente. Então vamos ver um exemplo de uma demonstração. Então aqui estão algumas contas para vocês saberem o que tem dentro de ativo circulante, o que tem dentro de passivo circulante, o que é o passivo, para relembrar, né? O que é o PL, o que é o ativo permanente. Então aqui são as contas para vocês se lembrarem aonde que estão e quais são, o que formam cada grupo desses, no grupo de contas contábil. Tá bom? Aí, essa apresentação eu vou deixar disponível também, o arquivo, então vocês dão uma olhada com calma nisso, porque vai ser importante, senão você não consegue fazer esses cálculos. E o que eu quero para o futuro? Mandar para vocês o demonstrativo contábil de uma grande empresa, igual a gente fez, né, que eu mostrei da Petrobras, e vocês fazerem esses cálculos dos índices. O primeiro índice que a gente tem são os índices de liquidez. Primeiro, liquidez imediata. Essa barra significa isso, ó, é o disponível, que é a primeira conta, o primeiro grupo de contas do ativo circulante. Então, disponível dividido pelo passivo circulante. Então, é isso que significa isso daqui, ó. Disponível dividido pelo passivo circulante. Então, ele vai mostrar quantos reais a empresa tem no caixa. Ou seja, quanto que ela consegue já utilizar para pagar as dívidas vencidas em um ano. Que dívidas que são essas? Passivo circulante. São as dívidas de curto prazo. Então, revela a capacidade de pagamento da empresa. O quanto eu consigo, o que eu tenho de dinheiro disponível mesmo, que está na minha mão agora. Liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, esse índice mostra quantos reais a empresa tem no ativo circulante para pagar o que eu tenho de dívidas no passivo circulante. Então, revela a capacidade de pagamento a curto prazo. Qual que é a diferença dos dois? Né? O que tem de diferente desse aqui para esse aqui? Qual é a diferença deles? Bom, basicamente, é porque isso daqui eu estou falando de dinheiro no caixa. Isso daqui eu estou falando também de contas a receber. E aqui em cima não tem essas contas a receber. Então aqui, ó, eu não considero contas a receber. É dinheiro que está no caixa. Aqui eu considero. Então essa aqui é a diferença básica disso daí. Então, ó, vou colocar assim, ó, contas a receber. Então é uma grande diferença dos dois, por causa disso. Eu tenho uma conta a mais, aí eu tenho dinheiro extra, só que ainda não está na minha mão. Então se ainda não está na minha mão, eu não considero ele por enquanto. Então
O próximo índice de liquidez seca, que a gente chama, que vai ser o ativo circulante menos os estoques, menos despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. Então, vou ter que fazer essa continha aqui primeiro e depois dividir pelo passivo circulante. Então, ele mostra quanto tem no ativo circulante, não considerados estoques e despesas antecipadas, para pagar cada real de dívida vencível dentro de um ano. O que são despesas antecipadas? O que é isso aqui? Despesas antecipadas. É algo que eu já paguei, então são adiantamentos que eu fiz. Então eu já paguei alguma conta, mas ela ainda não venceu. Então eu já lancei ela no balanço. Ela já está lançada que eu já paguei, mas ainda não está no vencimento dela. Então foi uma antecipação. Então revela a capacidade de pagamento caso ocorra uma paralisação nas vendas. O que é que a gente está vivendo neste momento? Uma paralisação nas vendas. Então, esse índice é importantíssimo hoje. Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, esse índice é importantíssimo. Que eu consigo saber se a empresa, quanto tempo a empresa vai conseguir sobreviver sem vender e tendo que pagar as contas. Então, esse atual momento nosso é importantíssimo, esse índice. O próximo é liquidez geral. Então, liquidez geral. Então, essa liquidez geral, ela mostra quantos reais a empresa tem de valores disponíveis e realizáveis a qualquer prazo. Então, o que é qualquer prazo? Qualquer prazo, né? É o curto prazo, que é o circulante, e o longo prazo, que é ativo realizável a longo prazo, para pagar cada real total de suas dívidas de curto e longo prazo. Lembrando a vocês, né? O índice é um percentual. Então, essas contas aqui, todas elas, para transformar em porcento, eu tenho que fazer aqui o vezes 100. Aí vai me dar 1%. Então, eu revelo esse índice aqui, ele vai revelar a capacidade de pagamento geral. Desculpa. Então, veja a importância desses índices para quem é investidor nessa época que nós estamos vivendo agora. Próximo são os índices de endividamento. Então, o primeiro, participação de capital de terceiros. O que isso significa? Eu vou saber quanto do meu patrimônio eu devo a terceiros. Ou seja, é o passivo circulante mais passível exigível a longo prazo dividido pelo patrimônio líquido. Então, da soma total do meu patrimônio, a questão é quanto disso tudo eu devo a terceiros? Essa é a pergunta que isso responde. Então, indica quanto há de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retratando a dependência da empresa em relação a recursos externos. Então, imaginem assim, só para relembrar, né? Por que chama terceiros? Quando eu falo primeiro, eu estou falando empresa. Segundo, sócios. Terceiros, todo o resto. O patrimônio líquido, aqui dentro, eu tenho uma conta chamada capital. O capital é dos sócios. Então, não é de terceiros. Por isso que eu faço essa divisão com o patrimônio líquido. O outro índice, imobilização do patrimônio líquido, que é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Eu vou saber quantos por cento do patrimônio da empresa está parado, está enroscado, né?
Porque o que é um ativo permanente? Coisas que eu não tenho uma mínima intenção de vender, ou que eu nem posso vender, por enquanto. Então, próximo índice é o índice, ainda índice de endividamento, é a composição do endividamento. Então, vou fazer o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo. Então, ele indica proporção das obrigações de curto prazo em relação ao total. Então, quantos por cento que eu tenho que pagar, que é já, que é agora. O outro, passivo oneroso sobre o ativo. Então, é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido sobre o ativo. Então, eu vou ter a parcela do ativo que está sendo financiada por terceiros. Então, no meu ativo, quantos por cento eu devo? Então, é o percentual do meu ativo que é dívida. Tem empresas que todo o ativo está endividado. Então, eu tenho veículos na empresa e nenhum deles está pago ainda, está quitado. Então, esse ativo ele está sob dívida. Próximo índice, índice de rentabilidade e lucratividade. O primeiro, retorno do ativo, ou retorno do investimento, return on investment. O que é isso? Lucro líquido dividido pelo ativo. Então, indica a rentabilidade que a empresa proporciona com a utilização dos investimentos totais. O que é investimento totais? Total do ativo. Então, isso indica uma rentabilidade do ativo. O segundo, retorno sobre o patrimônio líquido, que aí é o ROI. Esse equity é o patrimônio líquido. Então, indica o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, indica quanto de prêmio os acionistas ou proprietários estão obtendo em relação aos seus próprios investimentos. Lembra que aqui dentro está o capital. E o capital é um investimento próprio dos sócios. Muito legal, né? Próximo. Então, próximo agora a gente vai ver como é que eu prevejo falência. E falência tem um outro nome, mais bonitinho, que é insolvência. Então, índices de insolvência, para saber se a empresa está indo ou não para o buraco. Então, primeiro, eu tenho as variáveis, x1, x2, x3, x4, x5. Estes valores aqui, ó, eles são constantes. Então, é esse o valor mesmo que eu uso. São constantes. Então, x1 vai ser o lucro líquido dividido pelo PL. A gente acabou de ver. x2, a liquidez geral, vezes 1,65. Deixa eu apagar isso aqui, fica melhor. x3, a liquidez seca, vezes 3,55. x4, a liquidez corrente, vezes 1,06. x5, passivo dividido pelo patrimônio líquido, vezes 0,33. Aí, para eu calcular o fator de insolvência, eu somo todos esses x's, x1, x2, x3, x4, x5, somo estes aqui, somo x1, x2, x3 e subtraio de x4, x5. Então, vou fazer a soma destes, subtraído por estes. E vou ter um índice. Se esse fator for de 0 para negativo, aqui. Se este fator for de 0 para negativo, então eu estou com problema. Até menos 3, esse índice a gente chama de indefinido. Menor que menos 3, então menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, a empresa está em insolvência.
Está indo mal. Ó, a empresa está mal. Se ela for maior que isso, ela está indo bem. Olha que engraçado, no Brasil, a média brasileira é 3,5. Mas lembre-se, média é um número fraco. Então vamos ver pela tabela. Ó. 90% das empresas estão abaixo de 6. 80% abaixo de 5. 60% abaixo de 4 e 2,5% estão abaixo de 0. Isso daqui são aquelas empresas que fecham no primeiro ou segundo ano. Então é muita empresa, viu? Muita. No outro gráfico, como é que eu vou ver? Então aqui eu falo que é insolvência, tá vermelho, penumbra, que ainda não está nem para lá nem para cá, e solvente, ou seja, estão bem. Empresas que estão indo bem, são boas. Bacana, né? Ó, esses foram os índices. Dá uma olhada com calma nessa apresentação. Olha a parte dos slides, porque dependendo do prazo que a gente continuar fazendo essas aulas online, eu vou colocar vocês para calcular esses índices. Por enquanto, eu estou dando mais a parte teórica. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.